desenvolver o caráter. Nós temos aqui Daniel 1:8, que nos dá assim um show de caráter, né? Daniel nos mostra o que é ter um caráter. Então nós vamos que Daniel 1:8, ele fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós temos duas palavras aqui interessantes: firmemente, tá? Ele, né, firmemente não contaminou com as iguarias do rei, né? E não quis se contaminar. Além dele ser firme ali na posição dele, ele ainda não aceitou se contaminar. E aqui fala que as iguarias eram finas, né? E muitas vezes, muitas coisas finas aí estão mudando o caráter de pessoas aí. Cuidado. A vida particular de uma pessoa traz impacto à sua vida pública. Não há dúvida sobre isso. Daniel ilustra por que o caráter desempenha um papel tão vital. Daniel poderia simplesmente ter abandonado a sua identidade e tentado sobreviver à experiência de ser um cativo numa terra estranha. Em vez disso, ele jamais abriu mão de uma vida disciplinada e idônea. E de seu compromisso pessoal. Olha que interessante, né? Então nós vamos refletir sobre esse caráter de Daniel, né? Ele foi testado sobre o governo dos reis da Babilônia e ele resistiu. Então nós vamos caminhar sobre isso hoje e é bom que você já vai fazendo uma retrospectiva, uma avaliação aí, como é que está o seu caráter aí, até onde você permitiu que ele fosse, né, aí mexido aí e talvez está vacilando aí. Então, para você entender o que é vacilo, o que não é, o que é caráter, o que não é, nós vamos aqui pastor Rogerinho, que vai nos explicar que é um homem de caráter. Amém. Amém. É isso mesmo. Amém. Mas é muito interessante, Guerra, porque você começa a introdução fazendo uma pergunta. O quanto que a nossa vida individual, ela pode ou não interferir Sim. na nossa vida pública. Isto é, com certeza. o quanto que aquilo eu sou, quando eu estou sozinho, interfere naquilo que eu sou quando os outros estão vendo. Então nós vamos ver que existe realmente uma relação entre essas duas coisas, porque há uma expressão e um ditado popular que a gente não engana todo mundo o tempo todo. Sim, né? Com certeza. Então você engana muitos por um pouco tempo, engana poucos por muito tempo, mas não engana todos o tempo todo. Com certeza. Então, aquilo que você é, né, no seu secreto, vai acabar refletindo naquilo que você é publicamente, porque essa é a sua essência, é aquilo que você realmente é. Então, a nossa vida privada, ela interfere na nossa vida pública? Com certeza. Ela pode, né, até em vários momentos, estar mascarada, Sim. mas em determinadas circunstâncias a máscara cai. Né? E é exatamente sobre esse aspecto que nós queremos hoje estar abordando junto com vocês, baseado na vida de Daniel, que era uma pessoa que poderia ter feito as escolhas de acordo com a sua conveniência. Com certeza. Não é verdade? Tudo ficou para trás, ele foi levado, colocado ali dentro do palácio do rei com um propósito, mas ele tinha algo maior dentro dele, que era a disposição de manter fiel a Deus e manter fiel a Ele mesmo e aquilo que Ele cria, que é o que nós vamos ver e que realmente vão definir os relacionamentos dele e vão mostrar o caráter que realmente ele tem. E é muito interessante que Daniel, ele tomou uma firme decisão, Sim, né, com certeza, de não se contaminar. E a primeira coisa que nos chama a atenção nesse contexto, apesar da gente não abordar isso diretamente hoje,
por isso eu quero colocar isso na introdução, é que quando nós tomamos uma firme decisão, né, de não nos contaminar ou de seguir de acordo com o propósito, Deus não vai nos deixar sozinhos. E isso é algo que muitas vezes, né, a gente, por tomar uma firme decisão em não se contaminar, acha que só eu fiquei ou só eu vou fazer isso. Não, Deus, quando Daniel tomou essa decisão, Deus arranjou para ficar junto dele mais 3 que também resolveram não se contaminar. Então, Deus não vai te deixar sozinho se você tomar uma firme decisão, não é, de fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Outra coisa que vale a pena considerar, Guerra, é a permanência de Daniel. Sim, com né? certeza. Ele permaneceu, foi levantado como um líder, como um excelente administrador ali dentro de Babilônia, mas os reinos se passaram, mas Daniel ficou. Permaneceu. Com então, certeza. Babilônia veio o reino dos babilônicos, medos, os medo-persas, mas ele permaneceu. Então veio o rei, o filho do rei, foram tirados, veio outro rei, outro, e ele continuou permanecendo. Por quê? A integridade e o caráter dele fazia com que aquilo que ele agia com perfeição e independente do momento político. O caráter, né, levou ele a ser respeitado. Sim, não é? Respeitado. Exatamente. Ó, né? A informação que é dada em questão em cima de caráter é muito importante. Não é? Ele tinha um potencial ali muito grande e o caráter dele foi levando ele a ter informações. Quem é Daniel? Não, Daniel é um homem bom, um homem de caráter, um homem bem relacionado, íntegro, firme. E outra questão é assim, o caráter dele, da fidelidade também com o Senhor. Sim, né? Com Porque, certeza. Inclusive, isso foi motivo de ser acusado, né? Ou seja, ele de orar 3 vezes. Eu lembro disso. Foi provado, testado de todas as formas, mas manteve a integridade. E aí, o que acontece? Ele não cai, os reinos caem, mas aquele que permanece íntegro, permanece. Tremendo, né? Né? Muitos cairão, mas aqueles que confiam no Senhor ficarão de pé. Com certeza. Até, Guerra, não se abalarão. Não se abalarão. Você lembra, Guerra, quando você aprendeu na escolinha dominical? Lembro. Daniel orava a Deus. Como se fosse ontem. Meu Deus do céu. A memória é uma bênção, né? Como se fosse ontem. Muito bem, gente. Nós temos uma participação aqui e é ótima essa participação porque vem muito a trabalhar, vem coincidir com essa questão do caráter. A paz, meus irmãos, eu prefiro não me identificar. É daqui de Minas Gerais, né? Não é Belo Horizonte, mas Minas Gerais. Quero pedir oração pelo lugar onde eu moro. Não é? Tem muitas fofocas e brigas, eu acho que o lugar talvez seja a cidade, não sei. Agora, a esposa do pastor da igreja, ela menciona, mas não vou citar, traiu o pastor com um jovem da igreja. Foi um escândalo. Não sou da igreja, sou da outra igreja, mas somos todos irmãos em Cristo. E eu sei que o nosso Pai não se agrada e está triste. Eu peço que vocês orem para que o Senhor mande pessoas sérias que temem o Senhor realmente e todas as igrejas aqui estão precisando. Um abraço, vocês são uma bênção. Obrigado, irmã. Interessante, né, que essa situação aconteceu numa outra igreja e você é de uma outra igreja, né? Então, assim, realmente, na sua cidade tem muita fofoca, não tem? Com certeza. Então, a ponto da irmã ser influenciada, né? Eu acho que a irmã poderia se posicionar de uma forma mais firme e influenciar de uma outra forma, né? No sentido de você orar por essa pessoa e você parar de falar sobre esse assunto, que acaba alimentando a fofoca. E isso tem a ver com caráter mesmo.
não é? Então, realmente, Deus não se agrada disso? Sim, Deus não se agrada, né? Mas eu acho que é um excelente motivo para a irmã estar orando e parar de falar sobre esse assunto. Agora, esse é um pecado que veio à luz. Quantos outros que estão encobertos que a gente não sabe, não é mesmo? Então, e aí as pessoas são tão prontas para apontar o dedo e falar tantas coisas, né? Mas, na realidade, o Senhor ama as pessoas, o Senhor tem misericórdia, o pecado existe, mas o seu sacrifício é passível de ser perdoado, né? E o que precisa verdadeiramente é realmente Deus levantar homens e mulheres aí na sua cidade. Não é trazer de outro lugar para ir, não. É daí de dentro ser levantado homens e mulheres sinceros, honestos. E eu tenho certeza que tem, né? E aí os irmãos pararem com essa língua ferina e realmente começarem a orar, né? Orar para que Satanás não saia vitorioso, mas sim seja derrotado, né? E quanto mais o povo fala, mais fofoca acontece. E isso alimenta o ego, alimenta porque, eu não fiz isso, foi fulano que é errado. Mas quantas outras coisas que nós fazemos debaixo dos panos e ninguém está sabendo, não é mesmo? Ok? Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui sua dieta, não é? Ele teve que fazer uma dieta. Não comeu alimentos ritualmente impuros, mas alimentou-se somente de vegetais. Então, inclusive, ele colocou-se numa prova de 10 dias, creio eu. 10 dias, não. Foi... A princípio para testar, depois continuou. A princípio ele fez um teste de 10 dias, isso para provar lá para o chefe lá deles lá, que daria certo. Quer dizer, ele confiou no Senhor, que ia mostrar para aquele homem que durante 10 dias ele ia ficar melhor do que as outras pessoas. Não é igual não, ia ficar até melhor. E foi o que aconteceu. E ele manteve isso, né? Ele podia ter colocado aqui 10 dias, depois ir comendo algumas outras coisas lá, não. Ele manteve isso, então, isso é uma questão realmente de caráter mesmo. Não comeu e manteve a dieta somente com vegetais, não é isso? Aí, Guerra, eu vejo que tem duas coisas interessantes que vale a pena a gente considerar. Nessa época que não existia pepino, não existia? Existia nessa região coitado muito. Dele. Não sei nessa que região você se tem contra consome pepino. muito pepino. Não sei o que você tem contra o pepino. Mas é muito interessante porque, primeiro, com relação à dieta, que a gente precisa considerar, e aí no sentido... não somente físico, sim, mas no sentido também espiritual, vigiar aquilo que entra, sim, dentro de nós, que com tem certeza muito a ver com aquilo que você colocou agora, Rogério. Né? Eu vou escolher aquilo que eu vou permitir entrar para dentro do meu corpo. Exato. Com certeza. Entendeu? Então, muitas vezes, eu preciso escolher e tomar uma decisão. Há um grupinho que está comentando ou... fomentando uma situação, eu vou escolher ficar ali e ouvir ou sair dali para não me ouvir. Isso é uma das coisas que a gente precisa fazer como dieta. Isso é não se contaminar. Não se contaminar. Com outras coisas, não é os alimentos. Exatamente. É aquilo que não alimenta o meu físico, mas alimenta a minha mente. Exatamente. Não é? Alimenta o meu espírito, principalmente a minha mente, com informações que eu não preciso delas. Isso tem tudo a ver com o mundo que a gente vive hoje. Eu vou escolher, por exemplo, que canal na TV, né? Então você tem uma TV a cabo, excelência, mais de 200 canais, então eu posso escolher entre mais de 200 opções para ver aquilo que eu vou ver. Aí você vai escolher exatamente o que não presta. Eu sempre gosto muito de uma posição, uma palavra que o pastor Márcio sempre diz, olha, caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo, sim, quando eu estou sozinho, sim, não é? Porque aí, quando eu estou sozinho, entre aspas, eu posso fazer o que eu acho, que eu bem entendo, não é? Entendeu? Assim, ninguém está vendo, então eu posso ocultar isso, né? Então isso que você está falando é tremendo, isso é não se contaminar. A questão da dieta, o que eu vou me alimentar de quê? Né? O que eu vou trazer para me alimentar? É que as pessoas se detêm... apenas na comida física. Na comida física, né? Exatamente. Agora, tem um outro aspecto interessante que está por trás dessa dieta de Daniel,
que é a questão de como os animais que eram mortos para vir até a mesa. E Daniel, ele por ter um princípio judaico, ele não poderia comer, primeiro, qualquer animal e nenhum animal que era sacrificado de qualquer forma. E ainda, a gente sabe que é costume, né, em algumas culturas, não só fazer de uma forma que não era a forma devida para Daniel, mas também fazer disso uma consagração a um ídolo, que seria aquela comida que era sacrificada aos ídolos. Então, quando Daniel ele resolve não se contaminar, ele está indo além do físico e além do emocional. Ele está indo também vendo um aspecto espiritual de como aquela carne ou como aqueles animais eles eram mortos ou sacrificados aos ídolos. Então, aí nós temos uma questão muito interessante. Ele poderia comer, já que não era ele que estava matando, ele não estava vendo, não é? Tipo assim, está aqui na minha frente. Né? E por estar aqui eu posso comer porque eu não vi. Eu não tenho outra opção, eu só tenho isso. Então, muitas vezes, nesses momentos onde parece que não tem uma outra opção, é que aquilo que é mais forte em nós prevalece e faz com que a gente tome uma decisão e permaneça firme nessa decisão. Parabéns para vocês três e principalmente ao pastor Rogerinho pela paciência e belos conselhos. Amém. Amém. Grandes pastores, Rogério Guerra e Rogerinho, que Deus derrame mais bênçãos sobre vocês. Mossoró, Rio Grande do Norte. Obrigado. Deus abençoe vocês, tem nos acompanhado em Mossoró. Você já foi em Mossoró? Eu só passei em Mossoró, mas já comi muito melão de lá. Tá vendo? Tá vendo? Já bom, né? É bom. Bom, melão e melancias muito boas. Delícia. Talvez pepino, viu, Guerra? Pepino ainda, Jesus toma conta. Pepino eu não sei não, mas melão, melancia com certeza. Amém. A paz de Cristo, peço oração, pastores abençoados, é muito bom ver e ouvir vocês. Vejo Deus em vocês. É a missionária Miriam. Obrigado, missionária. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho. Deixa eu só pegar aqui. Bom dia, abençoados. Meu nome é Antônia. Eu sou missionária da comunidade Ágape de Marília, São Paulo. Indico o programa para muitos que evangelizo. Deus continue abençoando vocês. Obrigado. Amém. Que esse programa possa trazer muitos frutos para o reino do Senhor, né? Que o Senhor seja honrado através disso. A paz, amados, é uma bênção. Todas as palavras que vocês dizem confirma muito. Deus tem trabalhado no meu caráter de uma forma tremenda. Essa formação está vindo hoje. Me sinto no vale, no deserto. E para piorar, eu não sei se estou certo ou meu marido tem sido uma lixa na minha vida, permitida por Deus, uma vez que Ele é afastado, não está sendo fácil para mim. Sofro muito, estamos separados dentro de casa e não somos casados. E o coração dele é uma pedra pura. DDD 31. E aí, Guerra, dá uma palavra aqui para ela. Primeiro, né, a questão sua na área de conjugal, não é? Você tem que acertar a sua situação, tomar uma posição, não é? Você está numa situação difícil e orar, buscar em Deus sabedoria para você lidar com essa situação. Primeiro você tem que fechar essa brecha que está aí no seu lar. Não é? Como é que você vai alcançar ele, sendo que você está fora dos preceitos de Deus, dentro da sua casa? Você está separado, né, de uma situação que nem foi consumada no mundo espiritual. Não é? Você não é casado. Você precisa de resolver essa situação primeiro, para depois você buscar em Deus
né, a outra situação, que é a questão do sentimento, do relacionamento com seu esposo e tudo. Só que eu acho que primeiro você precisa de trabalhar essa área aí, em primeiro lugar. E orar, buscar em Deus a direção, sabedoria, e para Deus abrir o coração dele também para vocês casarem. É o que você tem que fazer e consertar esse seu relacionamento aí. Em nome de Jesus você vai conseguir. Amém. Tem mais alguns aqui, só avançar rapidinho, porque tem chegado muita participação. DDD 71, Salvador, bom dia. Gostaria de pedir oração pela minha vida, que se encontra, só Deus sabe como. Me chamo Daiane. Ok, Daiane, nós vamos orar por você, sim. A paz do Senhor. A minha mãe, ela é pensionista, DDD 79, Sergipe. Minha mãe, ela é pensionista e casou somente na bênção do pastor para não perder a pensão. Isso é pecado? O que eu posso fazer para ajudar? Se é que ela pode, né? É a Renata do Sergipe. E aí? Para falar aí. Eu vi que você até suspirou. Essa é uma situação realmente complicada do ponto de vista de sustentabilidade, principalmente quando a gente olha para o lado financeiro ou econômico, né? Então, estar debaixo de uma bênção pastoral sem estar debaixo de uma legalidade que é o casamento, né, segundo os preceitos da lei, já é algo que torna isso uma brecha, né? Apesar de que nós entendemos que a lei reconhece, não é, aquilo que hoje se chama de... perdi o nome. Quando ficam juntos muito tempo. União estável. União estável, que é esse caso. Na realidade, sua mãe está, né, em uma união estável e com a bênção espiritual ou pastoral. Mas nós não entendemos que esse seja o princípio para o casamento e para essa bênção. Agora, a provisão, né, ela tem que ser através dessa pensão. Ela não poderia vir de outra maneira? Porque eu acho que o que está prendendo essa situação é exatamente a questão financeira e da provisão. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.